Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Antônio José, professor e presbítero. É uma satisfação muito grande contar com a sua generosa presença por aqui. Sai daqui não sem antes se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like que muito nos ajuda e também acionar o sininho para que todo vídeo que eu postar você tome conhecimento. Meu amigo, minha amiga, hoje é importante salientar para você que vamos falar da lição de número 4. Neste período de quarentena está me sobrando algum tempo e eu quero aproveitar esse tempo para poder compartilhar a palavra de Deus com você. A lição de número 4 traz um tema, a iluminação espiritual do crente. E tem o texto de ouro, texto áureo, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Capítulo de número 1, versículo 17. Carta de Paulo aos Efésios. A verdade prática fala a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Queridos, durante esse trimestre estaremos estudando sob o ponto de vista da eclesiologia. Eclésia ou eclesia, o nome vem do grego, quer dizer igreja. Logia, estudo, é um estudo da igreja. Estudo para conhecer quem é esse corpo invisível do reino de Deus aqui na terra, patente, presente no meio dos homens, muito que de carne e osso, corresponde aos seus escolhidos, os chamados, os invictos, os campeões de Deus. Esta é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Um fator interessante é o que diz o capítulo, o tópico número 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O subtópico fala sobre ação de graças e intercessão. O segundo, a esperança da vocação. E o terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Este estudo é uma abrangência sobre o foco do livro de Efésios, a carta de Efésios, que são conselhos de Paulo, o apóstolo, o pastor, o líder, o condutor, aquele que levou a palavra de Deus a esta comunidade, a este povoado. É interessante também que nesta cidade existia várias pessoas, vários cristãos, vários servos de Deus. Era uma igreja que não tinha falhas? Não. Era o reflexo da igreja que somos, de pessoas com qualidades e defeitos, com virtudes e fraquezas. Mas nesta carta percebemos que do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo 23, vamos ver que é um estudo versículo por versículo. É algo que venhamos aprender bastante. E uma das características é a esperança da vocação e as riquezas da glória. Sabe quem é o povo mais rico do mundo? É a igreja.
O grande problema é que muitas pessoas não sabem o quanto elas são abençoadas, o quanto elas são cheias de riquezas, são ricos, muitas das vezes nem sabem. Esta riqueza, vamos tratá-la aqui durante o período que estivermos falando. Mas quando bater em você aquela deprê, aquela melancolia, aquela tristeza, você se lembre que você faz parte do povo mais rico da terra. E esta riqueza é a riqueza abundante da alegria, da esperança, da fé, do amor e da comunhão em Jesus Cristo. Quando olhamos esta multiforme riqueza, vemos estudo versículo por versículo do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, percebemos que houve aqui uma manifestação da Trindade no plano da salvação do homem. Primeiro, a palavra nos fala que o Pai nos adotou e nos redimiu em sua família, nos elegeu e nos predestinou. Segundo, nos mostra que Jesus nos redimiu, ou seja, nos comprou e nos perdoou na cruz do Calvário. Terceiro, revela a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que nos selou e deixou a sua marca em nós, e mora em nós, e está em nós, e segundo o que Jesus falou, estará conosco até os últimos dias, porque ele disse: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. Aqui fala no tópico, no subtópico, fala sobre a ação de graças e intercessão. Amados, o que é inerente falar aqui é sobre o que o versículo 15 e 16 narra. Pelo que ouvindo, eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Essa visão de Paulo é a ótica como ele via a igreja. Ele não cessava de agradecer pela vida dos irmãos da igreja de Éfeso. Observe, o coração do pastor é aquele que olha sempre o lado positivo da ovelha. Porque muitas das vezes se lidar ou se relaciona com pessoas problemáticas, difíceis, mas aquele que ama de verdade, ele tem um coração grato por aquela vida. Ainda mais quando ela é humilde, quando ela é transformada, quando ela tem desejo de mudança e quando ela quer realmente viver uma vida cristã. Um fator também interessante é o que diz no subtópico 2, a esperança da vocação. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa destinada ao fracasso. É alguém que está morto sendo vivo. E aqui diz, no versículo de número 18, fala que, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, os quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Meus queridos, observe que Paulo fez várias petições e orações e ações de graças diante de Deus. Entre elas, ele vivia uma vida agradecida. E quando ele intercedia
pela igreja aos Efésios, pela igreja de Éfeso, ele sempre tinha a necessidade de orar e buscar por algo espiritual para a igreja. Ele sempre revelava e procurava e se preocupava em repassar as riquezas insondáveis do mundo espiritual. A igreja daquela época, ela tinha dificuldades financeiras. Não era uma igreja formada por homens ricos e nobres, mas Paulo, ele despertava e mostrava e revelava que a maior riqueza do cristão é a espiritual. E aqui, interessante, que quando olhamos hoje o que diz, por exemplo, o terceiro subtópico, que fala sobre as riquezas da glória da sua herança, quando olhamos isso, enxergamos, como é dito aqui, que muitos líderes, pastores, professores, apóstolos hoje e tantos outros líderes cristãos, evangélicos, eles dão muito mais ênfase às questões materiais, às questões passageiras desta vida, e eles pouco, na verdade, sinalizam sobre as riquezas espirituais. É muito fácil chamar alguém para dizer: hoje Deus quer te dar um carro, ou então chamar alguém, ou então orar por alguém que está sedentamente querendo uma casa, ou que está querendo um bem, um patrimônio. Gente, quem é que não vai querer um patrimônio? Quem é que não vai querer uma casa? Quem é que não vai querer um bem? Quem é que não vai querer um melhor salário? Todos nós queremos, mas o que Paulo está falando e aconselhando a igreja aqui de Éfeso é tipo aquele conselho que Jesus narrou em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando ele diz assim: mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus queria dizer é o seguinte: vocês têm que priorizar primeiro as coisas espirituais, primeiro as coisas de Deus. Primeiro é o relacionamento, é a comunhão, é a intimidade com Deus. É isso que Jesus queria dizer. Então era isso que Paulo queria, na verdade, sempre colocar na cabeça da igreja, dos membros, dos líderes, que a base, o alicerce, era principalmente que eles se preocupassem com as questões espirituais, os valores espirituais, o amor, a esperança, a fé, a vida com Deus, a comunhão. Também é bom salientar aqui que muitos dos valores estão sendo invertidos. Há quem diga que quando um dos papas da Igreja Católica falou para um dos pais da igreja, a igreja primitiva, e chegou a dizer a eles, narrando aquele episódio que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Pedro e João, junto à Porta Formosa, ali encontrou um homem coxo pedindo esmola. O homem coxo pedindo esmola ali, estendeu a mão. Pedro olhou para ele, cheio do Espírito Santo, e disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Ou seja, nós não temos prata e nem ouro. Ele estava ao lado de João. Mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o Senhor fez aquele milagre. Os anos se passaram e um dos papas da Igreja Católica falou para um dos líderes da igreja e disse assim: naquela época nós
não tínhamos ouro e nem prata, mas nós tínhamos o levanta e anda, ou seja, intimidade com Deus, graça de Deus, poder de Deus. Hoje nós temos prata e ouro, mas nós não temos o levanta e anda. Amados, esse é o retrato de muitos corações, de muitas vidas, de muitas pessoas, que elas, com o determinado passar da caminhada, os passos foram dados na caminhada, o tempo passou e elas esqueceram os valores e as riquezas espirituais. É tempo de se despertar. No segundo subtópico, no segundo tópico fala sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. Aqui, no primeiro subtópico, fala sobre excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzido no grego uperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que quer dizer? Quer dizer que o Senhor, ele fez algo interessante, que diz assim, que ele colocou o poder dele em vasos de barro, para que a excelência desse poder seja de Deus e não do homem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que isso quer dizer? Deus, ele é contra a vaidade. A manifestação do poder da graça Deus, ele usa vasos de barro. Ele concentra, na verdade, o seu poder em vasos de barro. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto menos a pessoa se achar de si, do seu ego, do eu, mais cheio ele vai ser da presença de Deus. Também precisamos entender que o Senhor ama o coração simples, coração de simplicidade. Quando a Bíblia fala que nós temos que entender que nós temos que perceber, ter essa visão que o poder e a manifestação de Deus, ele é colocado em vasos de barro, ou seja, simples, que a qualquer momento pode quebrar. Mostra a natureza que nós temos de fragilidade. Porém, o que o Senhor quer mostrar para nós é que nós temos que ter essa dependência dele. Também observamos aqui o ponto de número 2 do subtópico, a força do poder divino. Essa manifestação do poder, muitas pessoas chamam umas e outras em reunião de monte, reunião de oração. Olha, esse aqui é uma brasa viva, esse aqui é um canela de fogo, esse aqui é um fio descascado na congregação, esse aqui é uma tocha viva. Amados, é muito importante que nós venhamos perceber que o que muda a vida das pessoas, o que transforma o verdadeiro poder de Deus, ele muda a nossa vida. Tem pessoas que dizem assim, eu vi um anjo, eu vi outro anjo. Tem gente que anda vendo o anjo direto. E você percebe que nos relatos bíblicos, os homens que tiveram encontro com Deus, encontro com anjos, que tiveram visões de anjo, que anjos lhe entregaram mensagem, suas vidas eram completamente impactadas e transformadas. E tem gente que vê isso com uma facilidade tão grande e suas vidas não mudam. Observe. Também vale ressaltar que o poder transformador de Deus é para mudar o coração.
mudar os pensamentos, fazer com que a pessoa, na verdade, venha entender, quebrar as cadeias espirituais, as algemas que o prendem, que o faça livre do pecado. Essa é a manifestação do verdadeiro poder de Deus. No terceiro tópico, fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Amados, todos morreram. Todos morreram. Inclusive, os grandes vultos da história, os grandes nomes da história, os grandes homens que fizeram tantas coisas nesta vida. Mas só existe um que no túmulo do jardim, de Gardetamber, onde está escrito no túmulo do jardim uma epígrafe em grego, hebraico e espanhol: ele não está aqui, ressuscitou como havia prometido. Jesus Cristo, ele é a primícia ou as primícias dos que dormem. Todos nós iremos morrer. E todos que em Cristo Jesus morreu, eles estão esperando o ressoar da última trombeta, em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas o primeiro a participar desta ressurreição foi Jesus Cristo. Como isso aconteceu? A Bíblia fala que a manifestação do poder do Pai, do poder de Deus, entrou ali e não permitiu. Observe que a profecia dizia que o seu corpo ou o seu justo não ia haver corrupção, ou seja, não ia passar pelo processo da putrefação. A Bíblia fala que o Espírito do Pai, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, manifestou-se ali naquele túmulo e deu vida ao Filho de Deus. A palavra nos narra e nos diz que ele desceu as partes mais baixas da terra, trouxe cativo o cativeiro. A palavra nos narra e nos mostra que, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Cristo venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu as suas influências, venceu tudo. E a Bíblia diz que quando as pedras estavam caindo ali sobre Estevão, a Bíblia fala que ele, olhando para o céu, a Bíblia diz que ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ou seja, Jesus ressuscitou. Meus amados, nós precisamos entender que pessoas pensam, por exemplo, quando se refere ao poder de Deus, à graça de Deus, à manifestação de Deus, pessoas pensam que Satanás tem liberdade para fazer o que ele quer aqui nessa terra. Inclusive, nós estamos vivendo um momento assim de coronavírus e tantas outras coisas, mortes, infectados no mundo inteiro. Alguém pode até pensar: será que Deus deu uma cochilada? Não. Ele tem o domínio de tudo e de todas as coisas. A manifestação do mal e as obras de Satanás, elas estão submissas, elas estão limitadas até onde Deus quer. Porém, ele tem o domínio, ele tem o comando, ele tem a influência, é ele que tem a manifestação do bem, e ele que não permite que o mal, na verdade, avassale a sua igreja, os cristãos e a terra. Queridos, quero finalizar dizer que uma das palavras de Paulo é essa: adoração e gratidão.
É uma das necessidades da igreja, viver uma vida grata, viver uma vida com gratidão, viver uma vida em adoração. Tem pessoas que reclamam de tudo, mas nós temos que ser diferente, porque o nosso nome é Igreja, coluna e baluarte da verdade. Muito obrigado por você ter me acompanhado. Não saia daqui sem antes deixar o seu like. Deus te abençoe, sem antes compartilhar nossos vídeos e se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço do seu irmão aqui. Em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo.